Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Pentarro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os principais steps utilizados dentro da ferramenta, beleza? Eu estou aqui com alguns steps de input, né? Passos de entrada, e um dos principais eu trouxe três aqui pra gente, que é o Table Input, que ele lê dados de um banco de dados relacional, beleza? Então a gente pode fazer leitura de vários bancos de dados, né, com esse step, seja ele Oracle, Postgres, MySQL, entre outros. A gente tem um step chamado Excel Input, né, que ele lê dados de arquivos de Excel. Então a gente pode fazer leitura de vários, né, arquivos, né, várias bases de dados que se encontram no Excel. E o detalhe que a gente pode unir, né, a gente pode fazer joins aqui entre os dois steps, né? E a gente tem o step de Text Field Input, que ele lê, né, dados de arquivo de texto. Então, a gente tem arquivos de texto, a gente também consegue fazer a leitura dos mesmos, beleza? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os steps de transformações, né? O principal é o Select Value, que ele seleciona, né, algumas colunas específicas, né, tanto dos nossos dados de entradas. E a gente também tem o Filter Rows, que ele filtra, né, as linhas, né, com base na condição que a gente define, né? Seria ali o nosso where do SQL, beleza? A gente tem também o Sort Rows, né, que classifica as nossas linhas com base em alguma coluna específica, que seria também ali o nosso order by do SQL. E a gente tem o Calculator, que realiza cálculos, né, entre as colunas. Soma uma coluna mais a outra, multiplica, divide. Então tem vários operadores matemáticos. Beleza? Então a gente também tem um step aqui ainda no step de transformação, a gente tem um step de group by, que ele agrupa dados, né, com base em algumas colunas específicas. Beleza? Então já o step de saída, né, a gente também tem praticamente os mesmos lá dos nossos steps de entrada. Então a gente pode ler um arquivo de Excel e ter a saída dele para um banco de dados, né? Então a gente tem o table output, que ele escreve dados, né, em um banco de dados relacional. Excel Output, que também a gente pode fazer o output, né, dessa saída de dados para um arquivo de Excel e também para um arquivo de texto. Beleza? Então aqui de steps de utilidade a gente tem o Copy Rows, né, que ele copia, né, linhas para o resultado, né, e a gente tem um set variables, que a gente consegue definir algumas variáveis de ambiente que a gente possa estar usando durante todo o processo de ETL. Beleza? Então a gente tem aqui de step de script, a gente tem o JavaScript, que a gente consegue, ele permite, né, a gente escrever, né, executar scripts de JavaScript para a gente poder estar fazendo a manipulação dos dados. Beleza? Então eu vou passar um pouquinho desses principais steps, um pouquinho na prática aqui, para vocês entenderem melhor, beleza? Não vou trazer todos nessa aula, né, todos, mas eu vou passar alguns aqui bem interessantes. Pessoal, já estou aqui no Pentarro e a gente vai passar aqui pelos principais steps, né, que a gente viu. Claro, eu não vou passar por todos, mas a gente vai ver alguns aqui na prática e o restante a gente vai vendo no decorrer do curso, beleza? Então, vou começar aqui por um step de input, né? A gente vai trazer, né, ler alguns dados, né, seja ele de um banco de dados, seja ele de um arquivo de Excel. Hoje a gente vai ler um arquivo de Excel. Então a gente vai fazer o que? Fazer o input, né, de um arquivo de Excel, beleza? Então já deixei aqui um arquivo pronto para a gente, né, poder fazer a leitura desses dados. Eu chamei ele de base de dados, beleza? Vou adicionar ele aqui. Aqui em Fields, vou precisar trazer os meus campos, né? Ele já traz aqui, né? Se dá um get fields aqui, ele já vai buscar esses campos para a gente. E aqui eu tenho 5 colunas, né, no meu arquivo. Eu tenho código do produto, grupo do produto, linha do produto, fornecedor e custo unitário. Beleza? Só dá um OK. Se eu executar minha transformação, já é para ele ler esses dados aqui do Excel para a gente, né? Se a gente vir aqui em preview, né, data preview, ele já vai mostrar os dados que contém aqui no meu arquivo. Beleza? Então, a gente tem um segundo step aqui que é bem utilizado, que é o Select Values. A gente consegue, né, fazer alteração, né? Vou unir aqui, né, fazer a ligação entre os dois. Quando a gente dá 2 cliques neles, né, a gente consegue fazer, né, buscar também os dados do step anterior. Então aqui eu tenho todas as colunas, né, do meu step anterior. Então aqui a gente consegue, né, remover dados, né. Eu não quero a linha do produto, eu não vou ter mais a linha do produto.
eu quero trocar, né, o meu código do produto para ID do produto. O meu grupo do produto, eu também quero trocar o nome. Eu quero chamar somente de G underline produto. Beleza? Fornecedor permanece fornecedor e custo unitário só custo. Beleza? Então aqui a gente já consegue, né, fazer alterações. A gente já consegue remover colunas, alterar nome de colunas e fazer algumas manipulações com as nossas colunas. Beleza? Então eu vou dar um OK aqui, ó, e vou executar novamente a transformação pra gente. Ó, vou dar um preview data aqui no nosso primeiro step, que é o step de leitura, né, do Excel. Se eu venho aqui no meu segundo step, que é o meu select value, a gente já vai ver que a gente tem o nome das colunas alterados, ó, e aqui a gente só tem 4 colunas, ó. O grupo do produto, a linha do produto a gente já não tem mais, que a gente removeu. Então, durante todo o percurso, né, de ETL, de transformação, você pode estar usando, né, esse step que ele vai te auxiliar, né, para você não precisa, se você não precisa de toda aquela informação, né, você não vai levar ela para o seu output, beleza? Então aqui eu vou usar um outro também step que a gente viu lá, que é o sort rows. Vou usar primeiro o filter. Então o filter, né, que a gente consegue filtrar linhas da nossa base de dados em cima de uma condição, beleza? Vou fazer a ligação entre os dois e aqui, ó, eu vou dar 2 cliques neles, né? Ele é como se fosse um where, então a gente passa, né, a coluna, né, que a gente quer fazer o filtro, que eu vou pegar a coluna custo de exemplo, né? Vou colocar para ele filtrar somente o que é maior a 5. Vou colocar 15. Tudo que é maior que 15, ele vai filtrar para a gente. Beleza? Basta dar um OK. Então ele vai vir aqui no custo unitário, né? Vou olhar tudo que é maior que 15, né? R$15 e vai filtrar para a gente. Beleza? Vou executar a transformação. Vamos ver, ó, ele já filtrou aqui pra gente, né? Ó, tudo que é maior que 15, né, do nosso custo. E aqui a gente pode também, para validar essa informação, para ver se está tudo certinho, a gente pode usar o sort rows, que ele vai ordenar, né, as linhas pra gente. Então eu vou ordenar aqui por custo, né? Vou fazer a ordenação pelo nosso custo. E aqui por padrão default ele já ordena de forma crescente pra gente, beleza? Então vou executar novamente a minha transformação. Ó, então ele ordenou aqui o custo pra gente, né? A partir a gente filtrou, né, tudo que era maior que 15 e aqui a gente ordenou do maior para o menor, do menor para o maior. Então ele ordenou aqui os filtros pra gente. Beleza? Então aqui a gente já fez todo um processinho, né, pequeno de ETL, mas a gente viu que é bem rápido, né, a performance do Pentaho. E aqui a gente já poderia, né, configurar a saída, né, desses dados para um banco de dados, para um outro arquivo de Excel. Aqui eu vou jogar para um dummy. O que ele faz? Ele somente grava em memória, né, esses dados para gente. Então vou jogar ele para um dummy aqui. Beleza? Vou executar novamente. Então ele fica esses dados aqui pra gente. Então a gente também poderia, Wesley, eu quero mandar para um banco de dados. A gente consegue pegar, fazer o output, né, desses dados que a gente acabou de tratar, que a gente acabou de usar aqui para um banco. Eu vou fazer o que? Eu vou jogar para um Excel output. Eu vou jogar para um outro arquivo de Excel. Ó. Então a gente vai fazer a ligação entre os dois, né? E aqui, ó, ele pergunta pra gente aonde que está, né, o seu. Eu vou criar aqui novo BD. Vou chamar esse cara de novo BD. E aqui, ó, ele já leva o padrão XLSX. Então aqui na extensão a gente pode estar tirando, né, a extensão XLSX, porque ele já vai criar um arquivo pra gente. Beleza? E aqui em Fields, né, a gente vai falar, eu quero todas essas colunas, eu quero que você leve para o arquivo de saída para mim, beleza? Basta a gente dar um OK e executar a transformação, que ele vai criar um arquivo de saída aqui de Excel pra gente, ó. Beleza? Se eu venho aqui, ó, lembra que lá no começo do vídeo a gente viu que a gente só tinha um arquivo, né, que era o DB.
Então agora a gente tem o novo DB, que é o nosso arquivo de saída de Excel que a gente acabou de criar. Beleza, pessoal? Então para essa aula é isso, eu espero que vocês tenham gostado e no decorrer das outras aulas a gente vai ver um pouquinho mais sobre os outros steps, né? Alguns steps mais complexos, né? E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação que vai ter bastante conteúdo de Pentava para vocês, beleza? Um abraço!